Olá, pessoal. Filhão Damião, glória a Deus pela sua vida. Saudade. Armandinho, filhão, Deus abençoe. Camila Sabino, Zaine, filhona. Vai entrando aí, pessoal, que hoje nós vamos falar sobre racismo, tá bom? Esse tema aí é bem, né? É complexo aí, bem, né? Então entra aí, pessoal, vai entrando aí, marca alguém aí que precisa, né, ouvir esse bate-papo. Hoje nós temos um convidado especial, então já marca aí, pessoal. Já marca aí, porque nós já vamos começar o bate-papo, entendeu? Ferreira Souza, filhão João, glória a Deus pela sua vida. Já marca aí, chama aí, convida seus amigos para ouvir esse bate-papo. Robson, seja bem-vindo. Olha quanta gente abençoada aí, né? E esse tema aí vai ser um bate-papo bem bacana aí, em nome de Jesus. Ferreira, também tô com saudade de você. A paz, filhão. Deus te abençoe, tá bom? Então entra lá, pessoal, e vamos aí com o nosso bate-papo aí, em nome de Jesus aí, tá bom? Sobre racismo, pessoal. Esse tema aí tão sério, nós vamos fazer esse bate-papo aí sobre racismo. Damião, também ama sua filha, a sua vida, tá bom? Vamos chamar o pastor Daniel para a gente já poder estar batendo esse papo aí abençoado. Zaine e Damião, já chama o pessoal lá para a gente estar assistindo, Armandinho também. Chama lá para a gente estar batendo esse papo aí legal aí. Pastor Daniel, tudo bem, meu querido? Tudo bem, pastor Leandro? É um prazer estar aqui com você. Ó, o prazer é meu, eu já quero te agradecer aí por ter aceitado o convite. É um privilégio, né, e uma honra, né, tá falando com o senhor. Eu já queria ter tido esse contato há algum tempo atrás, né, mas eu acho que, né, Deus preparou essa Uhum. oportunidade. E eu sei que Deus preparou uma oportunidade como essa para a gente falar de um tema tão sério como esse. E eu quero já agradecer o senhor por esse momento aí que nós vamos ter aí, que vai ser enriquecedor aí para muitas pessoas, né? E nós, como igreja, nós temos que falar sim sobre esse assunto. A igreja tem que se posicionar sobre esse assunto que é muito sério. É verdade, você tem toda a razão. E para mim, o prazer é todo meu. Eu que agradeço. Pastor, antes de começar, o senhor pastoreia, fala a sua igreja, o endereço para o pessoal estar conhecendo. Eu sou pastor na comunidade cristã aqui na Zona Leste de São Paulo. A igreja está localizada aqui na Vila Formosa, na Rua Asfaltite, número 96. É uma igreja progressista, uma igreja inclusiva, não é? E, enfim, a gente tem realizado um trabalho interessante lá, com muita dificuldade, com muita luta, você sabe bem Sim. disso, né? Mas é um prazer imenso poder ser, na verdade é um privilégio poder servir ao reino de Deus e, consequentemente, servir a vida das pessoas. Amém, pastor. Pastor, vamos já começar esse bate-papo. Vamos lá, E eu vamos já lá. quero já começar com esse tema aqui. Você já sofreu racismo? Se eu já sofri racismo, eu gostei inclusive da forma da pergunta, porque geralmente as pessoas me chamam de senhor, assim como você está fazendo. E aí eu me sinto mais velho do que eu já sou, na verdade. Mas eu não sou tão velho assim, é que eu tô com muito cabelo branco e barba Ah, branca. tá bom. Mas eu tenho só 46 anos. Ô, Leandro, respondendo a sua pergunta, já sofri sim, né? E é interessante, eu estava até pensando nisso, porque já sofri, inclusive, algumas vezes nem percebi que era racismo. Eu só fui me dar conta depois, em alguns casos, anos depois, não é? Porque essa coisa do racismo no Brasil, que é uma coisa que a gente vai falar sobre isso mais à frente, certamente, que tem a ver com o racismo estrutural. O racismo estrutural ele está entranhado no dia a dia da sociedade brasileira, nas relações pessoais, nas instituições.
Então, nem sempre a gente se dá conta, a gente percebe. É algo tão comum, é algo tão rotineiro, que quando acontece, no meu caso, por exemplo, algumas vezes eu nem me dei conta, nem percebi. Mas em alguns casos, sim, eu percebi imediatamente. E o senhor não, pastor, Fica tranquilo, para né? tirar isso Acontece agora. o tempo todo, galera. Então, pastor, você acha que o Brasil é um país racista ou está se tornando? Leandro, o Brasil sempre foi racista. Na verdade, eu acho que o Brasil ele nasceu racista, né? Porque o nosso país ele foi fundado, ele foi de certo modo construído às custas do suor dos povos ameríndios e principalmente do povo negro, né? Então não dá para falar de racismo no Brasil sem falar, por exemplo, de escravidão. Por exemplo, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo. Não se tem números exatos, mas imagina-se que o Brasil tenha recebido mais de 8 milhões de homens e mulheres que foram escravizados vindos da África. Não existem dados confiáveis, infelizmente, né? E o Brasil foi o último país do mundo a proibir, né, a escravidão. E quando fez isso, fez sem nenhuma política social reparadora que sanasse essa dívida histórica. Então, infelizmente, de novo, o que acontece no Brasil é um racismo estrutural, está entranhado na nossa história. Tá, já vou dando um spoiler aqui. Tá entranhado até na nossa teologia, infelizmente. Meu Deus. Eu marquei uma outra pergunta aqui, que é assim, o que eu tenho percebido, o racismo está ressurgindo nesses últimos anos, com ataques abertos, sem medo de punições. O que está acontecendo? Por quê, pastor? Hoje você vê que as pessoas não têm medo mais de ser racista. Hoje você vê que as pessoas, elas comentam, elas destilam o ódio, o preconceito, o racismo, e a gente vê isso abertamente, como se a pessoa não tem mais nenhum pudor, ela não usa nem palavras para disfarçar o seu racismo. Hoje o racismo está ficando muito aberto, assim, sabe? Esses últimos, provavelmente esses últimos anos, o senhor vai entender o que eu estou falando, esses últimos 2 anos, o racismo parece que explodiu no Brasil e tá uma coisa aberta, parece que as pessoas estão levantando a bandeira. A gente vê nas caminhadas agora aí fazendo apologia ao nazismo, a Ku Klux Klan que matava os negros. O que está acontecendo? O que está acontecendo não é que o racismo está ressurgindo, ele sempre esteve aí. Acontece que ele estava numa condição mais velada, né? As pessoas, até pouco tempo atrás, ainda tinham um pouco mais de pudor, né, de esconder o seu racismo. O racismo no Brasil, historicamente, ele tem uma característica meio que velada. O que acontece de 2 anos para cá é que muitas pessoas se sentiram encorajadas de escancararem o seu racismo. Por quê? Porque encontram na figura, infelizmente, do presidente da República, e aqui eu estou falando de maneira bem clara, encontram na figura dele alguém que estimula esse tipo de atitude, entendeu? Se não estimula, pelo menos assim, não se opõe. Então, muita gente se sente estimulada, encorajada a expor o seu racismo, porque acredita que é um momento propício para fazer isso, entendeu? Porque ela não vai sofrer nenhum tipo de punição, nenhum tipo de retaliação. Eu me lembro que logo depois da eleição do Bolsonaro, passou no noticiário uma pessoa de carro dando tiro para o alto, né, e dizendo, agora vocês vão ver, negrada. Cara, olha a cabeça do sujeito. Então, na cabeça dele é assim, a partir do momento que mudou o governo, né, mudou o chefe maior do Estado, iria mudar toda essa estrutura de lei, que é uma grande idiotice, né, pensar uma coisa dessa. Mas, infelizmente, é isso que tem acontecido. As pessoas se sentem estimuladas e não têm mais tido vergonha, vamos dizer assim, de escancarar o racismo que elas sempre tiveram. E por mais que ele tentou colocar negros, não, os negros que estão no poder, só Jesus, né? São pessoas que, né? O cara lá da Fundação Palmares, lá que eu esqueci o nome dele lá, são coisas. Por mais que ele tentou, mas por mais que ele vê esse ódio
esse racismo aflorado, ele em nenhum momento ele combate esse racismo, porque ele sabe que o racismo está vindo dos eleitores dele e ele não combate isso. E você entende isso como omissão? Olha, não é só omissão, ele pensa dessa forma, né? Isso está claro. Quando a pessoa, por exemplo, tenta se justificar dizendo, olha, eu não sou racista, inclusive eu tenho amigos negros, eu não sou homofóbico, inclusive eu tenho amigos gays. Cara, essa é a maior, a maior declaração de racismo, de homofobia, o que quer que seja, que a pessoa possa ter. Você se lembra que antes da eleição, ele estava fazendo um ping-pong, né, de perguntas e respostas, e a Preta Gil perguntou se um dos filhos dele, como ele reagiria se um dos filhos dele casasse com uma mulher negra. E ele respondeu, olha, Preta, eu não vou responder porque eu não misturo com essas promiscuidades como você tem. Eu, Então, na cabeça dele, é uma relação promíscua, né, de pessoas brancas e negras, essa mistura, essa miscigenação, para ele é sinônimo de promiscuidade. Então, não adianta dizer que ele não é racista. Claro que ele é. Ele vem dando provas disso, não é agora que ele assumiu a presidência da República. Ele vem dando provas disso há 30 anos de vida pública, desde quando ele era deputado lá do Rio de Janeiro. Então, isso não é de agora. Então, não é omissão, é participação ativa mesmo, sabe? É claro que, como presidente da República, ele não vai dizer de maneira escancarada e clara, né? Mas a gente percebe, né? Na psicologia chama isso de ato falho. O sujeito deixa escapar ali uma frase, uma expressão, que na verdade é aquilo que ele pensa. Então sai, a Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele vai falar, ele vai expor em algum momento, não tem jeito. e essa admiração dele pelo Trump, e a gente vê que o Trump apoiou, até numa entrevista dele, ele falou que achava legal os caras da Ku Klux Klan, que é aquela organização cristã racista, e o Trump também tem traços de racismo, né? Isso é óbvio lá. E essa admiração do Bolsonaro com o Trump também reforça, porque a Bíblia diz, se eu admiro um racista, provavelmente eu seja um racista também. É como tinha um ditado sobre o nazismo, né? Diz assim, se numa mesa estiverem sentados 5 nazistas e você se sentar na mesma mesa, serão 6 nazistas, na verdade. Então, em relação ao racismo, é a mesma coisa. Essa admiração do Bolsonaro pelo Trump beira a patologia, né? Chega a ser patético. Porque, embora eles tenham algumas semelhanças, há também disparidades que são imensas, né? O Trump, por exemplo, é uma pessoa muito mais instruída do que o Sim. Bolsonaro. O Trump é uma pessoa que trouxe muito mais recursos, não só intelectuais, outros recursos. Né? É um tremendo de um racista, né? É um tremendo de um retrógrado nas suas ações, como presidente e tudo mais. Mas o que é mais patético é que o Trump está se lixando com o Bolsonaro e para admiração dele. Sim, Né? sim. Infelizmente, infelizmente, ele carrega. Né? Eu não consigo entender esse patriotismo que presta continência à bandeira dos Estados Unidos ou à bandeira de Israel. Não faz o menor sentido, gente. Enfim, mas aí é papo para uma outra Ah, hora, é. né? Mas, pastor, e por que a juventude negra ela tem sido o alvo principal desse racismo? Tanto a gente vê agora explodiu essa questão de policiais, né? E aqui eu não estou falando de policiais, porque a gente sabe que, né, como existe pastor e pastores, as policiais, mas esse genocídio da juventude negra, da periferia. Olha, eu acho que na verdade, é multifatorial, né? A questão do racismo no Brasil era extremamente complexa. Não dá para a gente falar só de uma razão. Existem diversos fatores. Certamente, um dos fatores é a condição da própria vulnerabilidade dessa juventude negra, não é? Que vive nas periferias. Você sabe que o povo negro ele foi
ele é cada vez mais empurrado das regiões centrais e das áreas nobres para as periferias das grandes cidades, né? Essa massa de população jovem, negra, parda, enfim, vive numa condição de vida subhumana em áreas que não têm a mínima estrutura de lazer, de educação, enfim. Então você vê essa juventude numa condição de vulnerabilidade extrema. Qual que é a opção de lazer da juventude negra na periferia de qualquer grande cidade? São os bares funks que são produzidos em áreas públicas. Então essa juventude está pelas ruas, no dia a dia, à noite, tentando se divertir, tentando viver. E essa juventude, por conta dessa exposição, ela acaba sendo alvo, infelizmente, dessa necropolítica do Estado, que olha para qualquer jovem negro automaticamente como bandido, né? Como se a cor negra carregasse em si um gene da marginalidade. E a gente sabe que isso é por causa de racismo, Sim. que inclusive todos nós temos, todos nós carregamos uma dose de racismo. Não é? Fizeram um teste há um tempo atrás, não sei se você chegou a ver, quando mostravam, né, fotos, não sei se foi uma empresa Sim. de marketing propaganda, Sim. lembra? Mostrava a foto de um homem negro de terno e perguntava: o que você acha, qual é a profissão? É segurança de shopping. E um homem branco de terno: ele é um executivo, né? Um homem negro correndo, deve estar fugindo, né? É bandido. Um homem branco correndo está fazendo exercício, atividade física. A gente carrega no nosso inconsciente coletivo brasileiro esse estigma de que o negro automaticamente ele é um bandido, ele é um marginal. O negro com guarda-chuva na mão é confundido com alguém com fuzil. Uma furadeira é confundido com alguém que carrega uma pistola. Onde já se viu? Por que não se confunde uma pessoa branca? Já reparou? Por que balas perdidas geralmente encontram corpos negros e não corpos brancos? Sendo que, por exemplo, Por que a polícia não sendo, pastor, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente sabe que aqueles prédios de luxo ficam encostados das comunidades e as balas nunca chegam em nenhum branco, mas sim ela é, que nem o senhor está falando, é direcionada aos negros. Lembra daquele vídeo que rodou o Brasil recentemente de um policial em Alphaville que foi atender uma chamada policial de uma mulher que estava sendo agredida pelo marido, sim, e a maneira como o homem tratou o policial que estava na calçada? Foi. Como que é a abordagem, geralmente, da polícia nas periferias? A polícia não tem mandato para entrar na casa de ninguém. Só que a polícia chega metendo o pé na porta de qualquer casa, de qualquer comunidade. E se você reclama, você apanha. A gente vê a polícia, agora o governo de São Paulo, vai começar a instalar câmeras, né, no corpo dos policiais, no uniforme dos policiais, para ver se diminui um pouco esse alto índice de violência, porque a polícia brasileira, infelizmente, é a que mais mata no mundo. Também é a que mais morre, consequentemente. E as pessoas que são alvos dessa morte, a esmagadora maioria são de pessoas negras e jovens negros, infelizmente. E a gente, aqui eu moro em Jandira, mas assim, na divisa com o Barueri. Barueri, o policiamento é muito forte aqui, a Guarda Municipal de Barueri. E esse tempo estava tendo blitz aqui, na rua do Exército, da Polícia Municipal, que eles têm a mesma autoridade que a militar aqui. E a gente viu a blitz, um monte de motos parada e carros. E eu te dou, pastor, uma caixa de bombom, se o senhor adivinhar qual pessoas que estava do lado do carro ou do lado das suas motos, na blitz parado, quem era? Só tinha pessoas negras. E aí eu até falei que a pessoa que estava do meu lado, eu falei, olha o racismo, gente. A gente não vê uma pessoa loira, branca, japonesa, e isso, e por mais que eles não queiram ser rotulada a polícia como racista, mas numa ocasião como essa, a gente vê o racismo embutido na farda, na mente desses policiais, de achar que as pessoas negras são bandidas, etc. Entendeu, pastor? Pastor, você crê
Deu uma travada aqui para mim, Leandro, mas eu acho que eu consegui Ah, deu uma compreender o que você travada? quis dizer. Ah, tá. Deu. Mas é exatamente isso que eu estou falando sobre o racismo estrutural. Não estou aqui dizendo que a polícia militar de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade do Brasil, ela é racista, ou que todo policial é racista. O que eu estou dizendo é que o racismo ele permeia todas as instituições brasileiras, tudo, a economia, sabe, as instituições sociais, religiosas, toda a estrutura do Brasil, ela é permeada pelo racismo. Eu me lembro de alguns anos atrás o comandante da rota aqui de São Paulo dizendo que a abordagem da polícia, do policial da rota, ela tinha que ser diferente na área nobre e na periferia. Aquilo foi um escândalo na época. E ele falou assim com uma naturalidade tranquila, sabe? Porque é exatamente isso. A ideia do racismo estrutural é porque ele não é uma anomalia, não é algo que cause estranheza. Ele é o normal, entre aspas, né? É o dia a dia, ele está presente, por isso que ele é estrutural. Quem diz isso é o professor jurista Silvio de Almeida, quem diz isso. Né? Esse termo, racismo estrutural, não foi ele quem cunhou o termo, mas ele explica muito bem. O racismo ele é estrutural porque ele tá misturado, imiscuído nas estruturas, na sociedade, na economia, na política e nas instituições. Não há como fugir disso. É. E você crê que está acontecendo o genocídio da juventude negra? Infelizmente, nem é uma questão de crença, é um fato. É um fato. Eu constato, é uma constatação, eu constato isso todas as vezes que eu abro um jornal ou que eu assisto o noticiário. Por exemplo, segundo o Atlas da Violência, que acho que do ano passado, 2019, 75% das vítimas de homicídio no país são negras. 75%. Eu acho que as chances de um jovem negro ser morto violentamente, acho que são 7 vezes maior do que de um jovem branco da mesma idade. Então, há um genocídio, sim, há uma política, há uma necropolítica. E o que mais assusta é que a morte de jovens negros na periferia, Leandro, ela não causa o choque necessário que deveria causar. Isso é o que a gente chama de a naturalização da violência contra os negros. Esse racismo estrutural faz com que a violência contra a pessoa negra seja aceita, seja naturalizada. É banal, é comum. Foi preciso que o George Floyd fosse asfixiado lá nos Estados Unidos para que houvesse uma manifestação de massa aqui no Sim. Brasil, enquanto a gente teve João Pedro aqui sendo baleado, a gente teve Ágata sendo baleadas, quase todos os dias, praticamente, aqui no Brasil. Por que não há uma convulsão nacional? Porque, infelizmente, morte, o genocídio da população negra foi banalizado. E tem uma outra forma também de genocídio, que a gente nem sempre se dá conta, que é, por exemplo, na tentativa do embranquecimento da sociedade ou da cultura. Todas as vezes que a gente demoniza a cultura negra e associa automaticamente como algo diabólico. Eu tenho um amigo, que é o pastor João Paulo Berloffa. Um dia ele fez um teste no Facebook, postou uma foto do Thor, deus nórdico, né? E pediu que as pessoas dissessem o que elas pensavam sobre aquela imagem. Só a impressão delas. As pessoas diziam beleza, força, poder, né? Coisas sempre positivas. E depois de um tempo ele postou a foto de um orixá, do panteão, acho que da Umbanda, do Candomblé, não sei. E aí pediu que as pessoas também falassem das suas reações. As reações foram todas ao contrário. Ou seja, por que a gente assiste os filmes, né, da Marvel, da DC Comics, que a gente acha tão bonito, né, as divindades nórdicas? E por que são as divindades, quando são divindades africanas, a gente associa com demônio? Isso é racismo. Não tem outra palavra. É racismo.
E aí tem um deputado, que é deputado federal, que é Sei, pastor sei, e que é sei. evangélico, que reforça isso e que diz que o continente Sim. africano é pobre, é miserável, porque são adoradores do diabo. Gente, me falta até palavra para descrever, porque não é só imbecilidade, isso não é burrice só, isso é Isso. perversidade, isso é de um raciocínio raso e racista absurdo, porque deixa de considerar toda a exploração que o continente africano sofre há séculos e que gera uma condição de vida pobre, miserável na maioria das pessoas, a falta de recursos, falta de investimentos, governos tirânicos, tudo isso é posto de lado e aí se espiritualiza e diz que as pessoas são assim porque adoram demônios. Ah, faça-me favor. É, voltando até o que o senhor falou, Hum, teve um caso lá daquela menina que foi jogada do prédio para seu pai, seu padrasto, me fugiu agora o nome dela, que foi jogada, causou comoção em todo o Brasil e ficou. aquela que foi de Guarulhos? Hã? Foi em Guarulhos, né? Anos Isso, atrás. Dos Nardoni, não e foi? dos Nardoni, isso, causou comoção, não desmerecendo, só para a gente entender. Causou comoção, ficou dias falando lá. E agora, recentemente, um menino negro foi colocado no elevador, né, a patroa branca, né, apertou, deixou o menino, né, novo, perdido, o menino Subir caiu, sozinho. não se fala mais nada sobre esse menino. E aí, Ou pelo menos não com a mesma não repercussão, né? Não com a mesma com a mesma intensidade. intensidade com a que foi a desse menino agora. Agora imagine se fosse ao contrário, a empregada apertasse o botão e deixasse o filho da patroa aconteceu o que aconteceu. Então isso é muito sério, isso é muito sério e a gente vê que a cada dia mais isso começa a se tornar parece que a gente está voltando à época da escravidão e parece que isso agora está começando, sabe? É uma coisa comum entre a sociedade. Então, quando você falou desse pastor aí, deputado federal, até tem um colega assim, né, que eu conheço né, mais pelas redes sociais, que é o Hermes Fernandes, que ele deu essa mesma resposta sobre os deuses né, africanos para esse pastor. Então você vê que isso aí está embutido dentro da pessoa. Verdade, verdade. Faz parte desse. No caso do pastor aí é racismo teológico, né? Mas tem a ver com esse racismo estrutural que a gente vive, infelizmente. Isso. E o senhor acha que as cotas vão resolver ou solucionar os problemas raciais no Brasil? Olha, resolver ou solucionar não vão, mas primeiro a gente precisa entender o que são as cotas, né? Nem todo mundo sabe. São ações afirmativas que foram aplicadas em alguns países, como o Brasil, a fim de diminuir a disparidade que existe, disparidade econômica, social e, sobretudo, educacional, o acesso das pessoas à universidade, né, entre pessoas de diferentes etnias e raças. Então, são medidas de ação contra essa desigualdade no sistema que privilegia algumas pessoas em detrimento de outras. Então, resolver não vai resolver, mas são tentativas de minimizar esse problema de disparidade de oportunidades que existem. Então, a meu ver, elas são fundamentais. Eu sou 100% a favor das cotas, porque, na minha opinião, é um ato mínimo de reparação histórica. Porque desde que os negros foram libertos, entre aspas, não houve nenhuma reparação histórica. Aquela massa de escravizados foi posta na rua sem nenhuma condição. Não foram dados, por exemplo, terras para essas pessoas trabalharem. Na época, o Império preferiu trazer europeus, abrir os portos brasileiros, né, trazer europeus para o Brasil e foi concedido lotes e lotes de terras para imigrantes europeus, enquanto a população negra foi exposta à miséria.
Então, cotas e outras ações afirmativas, na verdade, são reparações históricas. É uma tentativa de equidade das relações sociais. Equidade, para as pessoas entenderem, é diferente de igualdade. Você não tem como tratar as pessoas iguais quando há uma disparidade de direitos. Equidade é aquele desenho que circula pelas redes sociais, que tem três menininhos querendo olhar por cima de uma cerca. Isso. Tem um que é bem alto, tem um que é estatura mediana e tem um pequenininho. Se você tratar todos iguais, colocar 2 caixotes para todo mundo, o pequenininho não vai conseguir ver nada, o estatura mediana vai conseguir ver um pouco e o branco vai sobrar. A equidade é você equilibrar as coisas. Você dá mais para quem tem menos e menos para quem tem mais. Então, as cotas têm esse objetivo. Muita gente critica as cotas porque não entende, não sabe do que se trata. Existem algumas cotas que são sociais, existem cotas que são para indígenas, não só para negros. Isso. Então, é uma tentativa de reparação histórica. Resolver o problema não vai, porque o problema do racismo ele é endêmico. O professor Silvio de Almeida disse, inclusive naquela entrevista maravilhosa que ele deu para o Roda Viva, que você só combate o racismo no Brasil se você lidar, pelo menos, com as 3 esferas aí que o racismo abrange, que é a questão econômica, a questão política e a questão da subjetividade humana. Esse racismo estrutural permeia tudo. Então, não é só com ações afirmativas que a gente vai mudar. Mas tem uma frase que eu carrego para a minha vida como lema, que é de um escritor estadunidense negro chamado James Baldwin, está até aqui fixado aqui no meu quadro, aqui na minha frente. Ele diz que nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. Então, o problema do racismo ele é extremamente complexo, é extremamente difícil de ser modificado, mas ele tem que ser enfrentado. E, por exemplo, a gente está tendo essa conversa aqui, cara, é uma forma de enfrentamento, é maravilhoso, porque até pouco tempo atrás só se falava em racismo no dia 20 de novembro. Isso. Que é o Dia da Consciência Negra. Ainda bem que eu venho falando de racismo desde o ano passado, até agora. Em lives, em conversas com amigos, ainda bem. Essa é uma forma de resistência. Isso é muito importante. E pastor, e ainda a juventude negra cotista ainda sofre mais preconceito por ser também cotista. Eu ouço algumas pessoas reclamando e dizendo que, assim, que as cotas, na verdade, é como se os negros não tivessem condição, né? Não tivessem capacidade de entrar na universidade pelas suas próprias forças. Não é questão de capacidade, gente, é questão de oportunidade. É aquela coisa, na corrida da vida, o negro ele já larga lá atrás, uma diferença muito grande. E ele tem que lidar com uma série de obstáculos que uma pessoa branca não precisa lidar. Então, é a história do chamado racismo reverso, né? Tem gente que diz que existe. Como é que a gente pode falar de racismo reverso se você nunca vê uma pessoa branca sendo espancada, agredida ou assassinada simplesmente por ser branca? Quando foi que existiu navios que levaram pessoas brancas para outro continente para serem escravizadas? Quando é que se viu uma pessoa negra trazendo consigo uma pessoa branca acorrentada? Quando foi? Não existe racismo reverso. Sabe? Então não existe essa coisa de que o negro não tem capacidade. Ele tem sim muita capacidade. O que lhe falta é oportunidade. As oportunidades são desiguais. Porque esse jovem negro da periferia, muitas vezes ele tem que optar. Ou ele estuda, ou ele come, ou ele sobrevive. E aí tem uma minoria que, com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, trabalha, estuda, sabe, vai dormir pouquíssimas horas por dia, tem que pegar um ônibus lotado 5 horas da manhã, sabe, lá na cidade de Tiradentes, para vir para o centro, para trabalhar, para depois ir para a faculdade. Meu amigo, acho que isso é fácil. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Isso mesmo. E assim, gente, é só você ligar numa novela, qualquer novela, e você vai ver a casa do rico lá, os patrões loiros, brancos, etc. E sempre a empregada, ela é negra. Isso até nas TVs, eu não assisto novela, mas você vê quando você passa, até nas TV
evangélica, que se diz evangélica, você vê o racismo, você vê o racismo, que nem eu, não sei a sua opinião, mas você assistir Todo Mundo Odeia o Chris, ali é racismo Ah, puro, sim, sim. ali chega a ser absurdo de na tradução não ter mudado algumas coisas pra gente, porque é absurdo como você vê até os próprios negros lá se inferiorando, tipo, sabe, o racismo ali é explícito, entendeu? Então, quem não acha que não tem racismo, é só você ligar a TV e comparar um branco com negro. Que naquele caso, no caso específico que você citou, do Todo Mundo Odeia o Chris, o criador, que é negro, né, ele tenta de uma forma morada desvelar ou mostrar o racismo que já existia na década de 70, de 80, né, que já permeava a sociedade americana e que existe até hoje, que é uma forma de você combater esse próprio racismo. Mas é isso que você falou é a grande verdade. As novelas eu sempre observo. Eu também não gosto de assistir novela, mas eu vejo às vezes, eu sempre comento com a minha esposa, falo, por que as empregadas das novelas têm que ser sempre Não, o pior não negras? é. Porque é a realidade. Pastor, vamos falar de novela? O pior é as novelas bíblicas com todo mundo loiro de olho verde. Numa região impossível de acontecer. Eu vou ser sincero com você, Leandro. As novelas bíblicas são as que eu menos vejo. Porque eu já não vejo novela. Bíblica, então, pior ainda. Mas você tem toda a razão. Né? Uma crítica que eu faço há muito tempo é daquele Jesus, né, de olhos azuis, cabelos louros. Cacheado. Esse padrão branco hegemônico, né, que foi passado para a gente como normal, como algo natural. Deixa eu fazer, Entendeu? E a gente assim, deixa eu fazer uma pergunta. Existe negro racista? Porque assim, eu já vi LGBT homofóbico. Então existe negro racista? eu acho que. Eu não sei se a palavra correta seria racismo, né? Porque eu acho que aí quem poderia definir bem seria a psiquiatria, sabe? Porque é um problema, deve ser algum problema neurológico, psíquico. É só pensar Ó, já naquele colocaram no aqui, ó, presidente já da colocaram aqui, Fundação. tem uma amiga negra e racista, ó. Se a gente pensar, por exemplo, no presidente da Fundação Palmares, né? O Sérgio Sim, Camargo, que é negro, acho que não existe negro racista. Eu não diria que existe negro racista. Existe negro que se comporta igual o Capitão do Mato, sabe? sim. Todo mundo lembra da figura do Capitão do Mato, né? Que era o negro que para o senhor, né? Do senhor de engenho, dono da fazenda, ele era o negro responsável por capturar os negros fugitivos. Existe a figura, nos Estados Unidos, por exemplo, existe a figura do Pai Tomás, que é uma figura mítica, épica, né? Eu tenho até o livro, né, que é o negro conformado com a sua realidade, é o negro subserviente, é o negro que se submete, sim, à condição de escravizado, e alguém já disse que a maior arma do opressor é a mente do oprimido. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa negra defendendo ideias racistas, a primeira reação que eu tenho é de pena, que eu digo, esse cara não entendeu absolutamente nada. Ele é um objeto, ele é um joguete nas mãos de uma elite branca. É o que acontece com esse moço, com esse Sérgio Camargo. Ele é um joguete, que a qualquer momento ele será descartado. A qualquer momento ele vai entrar pelo ralo da história como o primeiro presidente da Fundação Palmares, capitão do mato, da história do Brasil. Espero que seja o primeiro e o último, sabe? Mas ele vai descer pelo ralo da história. Porque é um joguete na mão de uma elite branca, sabe? Que tem ali um sujeito que tem a mente cativa. É isso que eu vejo. É triste, é miseravelmente triste. E ainda apoiar discursos racistas. A gente tem um caso assim parecido, né, com um vereador de São Paulo, negro, que é contra cotas, Sim, que ele faz um discurso, sim. quer tirar o dia da consciência negra, e faz um discurso totalmente horrível, até mesmo contra a população
negra. Esse tipo de discurso na boca de político, eu acho que também que tem outros interesses por detrás, sabe? É gente que está querendo se promover de alguma forma, sabe que tem uma galera aí que tem esse tipo de ideia e que, inclusive, acha interessante, né, para escapar ou tentar descolar a sua imagem de ser uma pessoa racista, às vezes vota numa pessoa negra, mas que tem uma mente completamente aprisionada e escravizada. Né? Acho que essa é a melhor definição. Acho que não existe negro racista, existe pessoas negras de mentes escravizadas, infelizmente, e que acabam apoiando esse tipo de ideia. Mas São é os mesmos complicadão que isso. apoiaram o Clodovil com aquele discurso meio homofóbico, preconceituoso do Clodovil, né? Isso. Mas depois dizer, não, nós não somos homofóbicos. Olha aí, a gente A até gente vota neles. não tem até um. Nós somos racistas, a gente até Gente, vota. esses dias eu vi um vídeo do Bolsonaro elogiando o Clodovil pela postura. É lógico que ele vai elogiar pela postura do Bolsonaro. E enquanto a gente vê pessoas, né, negras que deram a vida pelas conquistas de hoje, pessoas que morreram, né, ou sofreram preconceitos enormes para terem as conquistas de hoje, e hoje existem negros que não dá valor a isso. Infelizmente, infelizmente. Aí talvez seja um caso de ignorância no sentido de desconhecimento da própria história. Né? Porque, infelizmente, esse também é um fato. Não se ensina a história pelo olhar do negro. Né? Não se ensina a história da África, por exemplo. O Brasil tem uma grande negra e a gente sabe tão pouco das nossas origens, da nossa história. Não é? Isso deveria ser ensinado nas escolas. A história da África, por exemplo. Deveria ser ensinado. Não é? Pastor, eu acho que tá meio travando o seu. Você tá me ouvindo? Travou. Bem na hora que eu estava falando, eu vi que estava É, mas travado e eu continuei eu falando ouvi e você. não voltou. Travou, mas eu tava ouvindo a sua voz. Não sei, eu acho que se o pessoal não ouviu, ele repete. Mas agora eu quero entrar para um outro lado, né? Mais dentro da teologia, né? Há racismo dentro das igrejas? Essa é uma pergunta que geralmente me é feita assim com uma certa frequência. Eu gosto de provocar, de fazer uma provocação invertendo a pergunta. É possível a igreja brasileira não ser racista? Porque, veja, vou fazer algumas perguntas para a gente tentar perceber se a igreja ela é racista ou não. A igreja influencia a sociedade ou a igreja brasileira é espelho da sociedade, reproduzindo e reafirmando ideias, costumes e valores que a sociedade tem? Eu acho que ela é mais espelho do que influência, na minha opinião. Se não existe racismo dentro das igrejas, e dado o grande número de negros dentro das igrejas, principalmente nas igrejas de matriz Isso. pentecostal, por que que os negros não ocupam os lugares na alta hierarquia das igrejas, com raríssimas exceções? Por quê? Porque que quase tudo, de novo, quase tudo que diz respeito à cultura africana é demonizado ou desprezado, quando na realidade a cultura africana é a que mais se aproxima da cultura do povo da Bíblia, do Antigo Testamento, por exemplo. E muitos dos valores éticos da cultura africana se assemelham aos valores éticos da Bíblia. É só conhecer um pouquinho da cultura africana. Outra pergunta: o que a igreja tem feito para melhorar a qualidade de vida dos seus membros afrodescendentes e da população negra em geral? Então, dependendo da forma como a gente responde essas perguntas, a gente pode dizer se a igreja ela é racista ou não. Então, assim, na minha opinião, a igreja é, sim, racista, porque ela é uma microcélula da sociedade. Então, os problemas que a gente encontra na sociedade, homofobia, machismo, misoginia, xenofobia, racismo, acontecem também dentro da igreja. Agora, o que se espera que no ambiente da igreja o indivíduo seja transformado, né? Paulo diz: aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais,
Aí eu vou acrescentar, aquele que era racista não seja mais racista, aquele que era LGBT-fóbico não seja mais LGBT-fóbico, aquele que era machista não seja mais machista. É o que se espera. Mas no meu entender, e é claro que eu estou generalizando, a igreja brasileira, ela é, sim, racista. E, e a gente vê, né, que nem o senhor falou, a gente não vê lideranças, grandes lideranças negras na frente de igrejas. Eu estudava com um rapaz que era de uma determinada igreja, não vou falar o nome dela, mas é a Igreja do Véu, é, e ele, na hora do culto, ele era negro, ele estava com roupa normal, porque ele veio do serviço, isso ele me falou. E quando ele foi no banheiro, foi 3, 4 irmãos atrás dele, achando que ele era bandido, mas por causa da cor dele. E ele enfrentava esse racismo até dentro da igreja. E isso é muito sério. Uma igreja, um lugar que se prega amor, etc. E também pode ser também um pouco cultural, porque, por exemplo, a igreja brasileira hoje, ou ela tem origem europeia ou americana. E, por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje, existem igrejas para negros e igreja para brancos. Será que isso daí também não é uma herança? Certamente tem uma herança, sim. Eu me lembro quando eu terminei o seminário, meu TCC foi sobre o racismo na igreja Olha. evangélica. É claro que eu estava divulgando em causa própria, Uhum. não é? E assim, as igrejas brasileiras, a igreja protestante, o que a gente chama de protestantismo de missão, igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, principalmente batistas, e eu sou de origem batista, essas igrejas esses missionários que vieram para o Brasil, a grande maioria dos missionários batistas, por exemplo, era do sul dos Estados Unidos, que eram os estados escravagistas. E esses missionários que vieram para cá tinham uma mentalidade escrava. E aqui foi ensinada e difundida a teologia racista. Aquela ideia, por exemplo, de que Cã, o filho de Noé, foi amaldiçoado pelo pai a servir aos seus irmãos, Sem e Jafé. E aí dizem, segundo a teologia racista, os descendentes de Cã são os negros, os descendentes de Sem e Jafé são os brancos, e é por isso que os negros são bons serviçais. Ora, eu ouvi isso em escola bíblica dominical, quando eu era criança. Eu aprendi com o livrinho da PEC, que a cor preta é sempre a cor do pecado. E eu já cantei na escola bíblica, meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão algo assim o tornou. Você deve conhecer o pastor Marco Davi, negro. Ele conta que a filha dele um dia chegou da igreja em casa aos prantos, dizendo: pai, eu não quero ser negra, eu queria tomar banho para ficar branca. Porque tudo que é associado a negro, né, é associado com demoníaco, com Mal, negativo, com escuridão. pecaminoso, escuridão. Então a gente tem, por exemplo, o próprio calvinismo reforça, de certo modo, essa ideia, né, a teologia calvinista, porque tem uma parcela de contribuição que defende a ideia de que se Deus escolheu alguns para a morte e outros para a vida, poderia muito bem escolher uns para a escravidão e outros para a liberdade. Isso aconteceu no período da escravidão nos Estados Unidos, por exemplo. A teologia calvinista sustentou muito isso. Mas o racismo teológico não é exclusivo das igrejas históricas. A teologia neopentecostal, por exemplo, contribui muito na teologia do racismo. Que, por exemplo, a doutrina da prosperidade, a batalha espiritual, a doutrina das maldições hereditárias reforçam o estigma da cor negra como sinônimo de algo negativo, de algo demoníaco. A teologia da prosperidade, na teologia da prosperidade, o fiel é abençoado conforme a quantidade de bens que ele possui. Não é? Quanto mais dinheiro, quanto mais carro zero e casa na praia, mais abençoado ele é. Só que a situação socioeconômica do negro ela é vista de maneira simplista e racista. Ele é pobre porque é pecador e porque veio de um continente idólatra e praticante de bruxaria.
Então, percebe? A doutrina das maldições hereditárias, o povo negro é considerado uma raça maldita, sabe? E se usa os mesmos argumentos teológicos. Na batalha espiritual, por exemplo, o mal é sempre personificado na cor negra. Eu me lembro que quando adolescente eu li o livro Esse Mundo Tenebroso. Eu já não era mais tão adolescente assim, né? Em 91 eu estava com 17 anos. E eu lembro que o exército de Deus eram todos louros, né, de olhos azuis, e o exército dos anjos, dos demônios, eram todos pretos. Tem um hino que é do canto cristão, para quem é de origem batista, como eu, conhece, que depois a letra foi mudada, né? Mas a letra era assim: eis formados já os negros batalhões do grande usurpador, falando do diabo. Nossa. Os negros batalhões do diabo. Depois mudou-se a letra. Eu lembro que quando eu era criança a letra já era diferente, mas era eis formados já os malignos batalhões. Mas originalmente eram os negros. Então tudo isso só piora a situação. Existe sim um racismo teológico. Então a gente reproduz isso na nossa inologia, infelizmente, nos métodos pedagógicos. Porque, de novo, o racismo é estrutural. Ele também está dentro da igreja, está no púlpito. Quando eu fiz o meu TCC, eu peguei uma história, eu fiquei sabendo de uma história de um pastor negro que havia acabado de assumir uma igreja, e quando ele subiu no púlpito, ele estava pregando, entregaram um bilhete para ele. Ele achou que fosse um pedido de oração, algum aviso, algum recado. No bilhete estava escrito assim: lugar de macaco não é no púlpito, Meu é na Deus do bananeira. céu. Dentro de uma igreja. Isso é um fato. Então, tem tantas e tantas histórias que a gente passaria aqui uma semana Pastor, a gente falando sobre tem isso. 8 minutos e eu quero rapidinho que, se você tem uma pergunta, pessoal, coloca aí, né? É tão gostoso ouvir o pastor Daniel falar, né? Que eu até nem olhei o horário aqui. Infelizmente o Instagram ele só dá 1 hora, senão a conexão cai. Mas, pessoal, se você tem, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui. Se você tem uma pergunta, já faz aí rapidinho a sua pergunta, que eu vou estar lendo aí e ele vai estar respondendo rapidamente. Tá bom? Então, quando você faz a sua pergunta aí, eu vou fazer uma pergunta sobre isso que a gente está falando agora. A Bíblia é racista? Essa é uma ótima pergunta. Então, depende da maneira como você lê e interpreta a Bíblia. Se você compreende a Bíblia como um livro que retrata uma condição socioeconômica de um determinado tempo, de uma determinada época, óbvio que não. Agora, se você lê a Bíblia de modo literal e quiser aplicá-la no mesmo modo operante hoje, se levar em conta esse abismo temporal e cultural da época em que a Bíblia foi escrita até os dias de hoje, aí eu faço da Bíblia um livro racista. Não é que a Bíblia é um livro racista. Porque ela fala do seu tempo, da sua época. A escravidão era algo comum, a submissão da mulher era algo comum naquele contexto. Não havia essa expressão racismo, machismo. Essas expressões são do nosso tempo, são de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. Mudou-se o conceito, a compreensão do ser humano. A Bíblia não é racista. O que existe é um racismo teológico. Eu posso, sim, fazer da Bíblia um livro racista, dependendo da forma como eu a leio ou a interpreto. Como tem, né, uma teologia machista na Bíblia, sim, que a nossa teologia brasileira, ela é machista ao extremo. É a mesma pergunta que alguém fizer. Olha, a Bíblia condena os homossexuais? Eu vou dizer de novo, depende como é que você lê a Bíblia. Você vai procurar o texto lá no original, quais são as palavras, e ver qual é o sentido, qual é o significado. Se naquele contexto tinha aquele significado que tem para a gente hoje. Claro que não. Então, não é essa ideia de que a gente está querendo relativizar a verdade bíblica, né? Porque aí os conservadores, os fundamentalistas vão dizer isso. Né? Vocês estão querendo relativizar a Bíblia, vocês estão querendo encaixar a Bíblia no mundanismo. Não se trata disso. Ninguém segue a Bíblia de maneira literal, em tudo. Ninguém. Senão, quando seu filho desobedecer você ou a mim,
O que a gente tem que fazer é matar ele no meio da praça, que é o que a Bíblia diz. Isso. Alguém faz isso hoje? Claro que não. E ninguém em sã consciência ia defender um absurdo desse. Por que algumas partes eu vou literalizar e outras eu não vou? Não é interessante isso? Isso. Pessoal, vocês não, Porque convém, pessoal, né? vocês não têm pergunta? Olha só, hein? Eu vou entender que vocês compreenderam todo esse bate-papo, tá bom? Pastor, então, para finalizar, como combater o racismo? Em todas as esferas, sociedade, igreja. Leandro, de novo, é extremamente difícil, né, responder essa pergunta, mas como eu disse naquela frase do James Baldwin, nada pode ser modificado até que se enfrente. Então, o primeiro passo, eu acredito, para superar o racismo, vencer esse pecado, porque é pecado, é admiti-lo, é a gente confessar a sua presença entre nós. Eu aprendi desde cedo que você só expulsa demônio chamando pelo nome. Então, o pecado do racismo tem que ser nomeado, isso é pecado. Isso tem que ser expulso do meio de nós, senão a gente não vai tirar nunca. Essa ideia de que se a gente não falar de racismo, ele simplesmente desaparece, é uma idiotice. Pelo contrário, ele só vai aumentar. Então a gente precisa, aí olhando por outro lado, aí é o lado mais difícil, né? A gente precisa mudar as estruturas da sociedade. Se o racismo é estrutural, a gente tem que mudar essa estrutura. Só que você não muda essa estrutura da noite para o dia. É muita coisa. Então vamos começar do básico, por exemplo. Vamos começar, por exemplo, mudando a nossa linguagem. Eliminando de uma vez por todas expressões, termos racistas. Chamar o outro de ovelha negra. Em falar inveja branca. Que determinada coisa é coisa de preto. Denegrir. Denegrir é uma palavra que às vezes eu ouço na boca de jornalista, de político, até de gente falando contra o racismo. Um dia eu vi a pessoa falando de denegrir, que é tornar negro. Falei, gente, misericórdia, a pessoa não prestou atenção. Criado mudo. De onde veio essa expressão criado mudo? Era o escravo, coitado, que tinha que passar a noite inteira do lado da cama do seu senhor, de pé, calado, porque se o seu senhor tivesse uma necessidade no meio da madrugada, o escravo iria atender aos seus desejos. Chama de mesa de cabeceira. Você quer dizer que alguém é meio fora da curva? Não chama de ovelha negra, não. Diz que o sujeito é meio, sei lá, tem outra ideia, outros comportamentos. A gente precisa começar a mudar a linguagem. Já é um bom começo. Por exemplo, é difícil pra caramba. Porque eu volto e meia, inclusive eu me pego escorregando na linguagem, sabe? Então, existem muitas formas para a gente começar a tentar mudar, combater o pecado do racismo. Por exemplo, uma pessoa branca. Tem muitas pessoas brancas que são contra o racismo. Graças a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E uma das formas dessa pessoa lutar contra o racismo é ela, por exemplo, admitir ou reconhecer o seu lugar de privilégio. Inclusive, que ela tem sim privilégios em relação aos negros. Então, como já dizia o Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos violentos, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Enquanto a igreja silenciar para esse pecado e outros tantos pecados, é impressionante que em pleno século XXI a gente ainda precisa falar de racismo. Né? A gente devia estar falando de outra coisa já, enfim. Então, os desafios são muitos. Uma das prioridades, por exemplo, eu também acho que é a conscientização dos líderes cristãos, evangélicos, de pastores e pastoras, sabe? Para que essa temática seja discutida dentro das igrejas. A igreja hoje ela não fala sobre o racismo, né? Pouquíssimas. Por isso que a iniciativa que você teve aqui eu acho extraordinária, maravilhosa. São pouquíssimas igrejas que falam. Se você olhar o todo, eu ouço às vezes as pessoas dizendo, olha, na minha igreja nunca se falou sobre isso. Pastor, nós temos 1 minuto. Pastor, esse Instagram, ele tem que, às vezes, olha, o papo tá muito bom. Já falaram aqui, ó. Já falaram aqui, pastor. Só merece aplausos aí, porque, olha, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Que a gente tenha outras oportunidades igual a essa para a gente poder estar conversando. Amém. Que assim seja. Bom? Eu peço desculpa porque eu me empolgo, porque esse assunto me afeta. Foi muito bom. Pessoal, obrigado pessoal de Sorocaba que assistiu. Obrigado pessoal, tanto da comunidade
Cristã da Zona Leste, como da Igreja Habitar e outros que assistiram. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. Voltaremos aí, se o pastor Daniel aceitar o convite novamente, para a gente estar falando sobre esse assunto. E você viu que a gente pode falar de diversos assuntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.